Provavelmente o maior trapaceiro de Teen Wolf, o Nogitsune, te enganou no filme de Teen Wolf. E no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês um pouco da lenda do Nogitsune de Teen Wolf, já que no filme ele é uma coisa completamente diferente do que vimos na série. O Nogitsune é um kitsune das trevas, que se alimenta de caos, conflito e dor. O Nogitsune na série foi mostrado ter o seu espírito na forma de uma mosca, e ele também foi o vilão principal da terceira temporada, parte 2 de Teen Wolf. O Nogitsune na série disse ter mais de 1000 anos, e foi invocado pela Kitsune Celestial Noshiko Yukimura. E antes ele possuía o corpo do Riz, um soldado de Oka Creek, que era o amor de Noshiko na época. Logo após a Noshiko se arrepender de ter invocado o Nogitsune, Noshiko prendeu o Nogitsune no Nemeton. Na terceira temporada, parte 1, durante a luta contra o Daraki, que tinha prendido os pais do Styles, Allison e a mãe do Scott para fazer o sacrifício humano, o Nemeton foi meio que quebrado quando Scott, Allison e Styles se sacrificaram no lugar dos seus pais. Isso fez com que o Nogitsune fugisse. E isso também fez com que o Nogitsune possuísse o Styles. E foi aí que ele começou a criar o caos com suas moscas, que na verdade são várias partes da alma do Nogitsune. O Nogitsune também consegue controlar os demônios Oni. Ele assumiu o controle dos Onis, quebrando a última cauda da Noshiko, e usou ele como seu exército particular para enfrentar o Scott e sua alcateia. Agora, falando sobre os poderes do Nogitsune, muita gente não entende, mas na realidade ele não virou um vagalume porque ele não era uma mosca. Aquilo tudo era só uma ilusão para mostrar ele como uma coisa, um ser ali que existe, já que na realidade ele é apenas um espírito. No caso, na série, ele estava fingindo ser uma mosca e agora ele finge ser um vagalume. O Nogitsune se mostrou obviamente ser mais forte do que humanos e seres sobrenaturais comuns como lobisomens. E os sentidos aguçados do Nogitsune também eram bastante apurados. E ele também se mostrou bastante inteligente, ainda mais quando ele conseguiu o controle dos Onis. E até correntes elétricas ele também é imune. O Nogitsune é tão resistente quanto os outros seres sobrenaturais, só que um pouco mais resistente do que os lobisomens, por exemplo. Por isso ele é tão resistente contra correntes elétricas. E as suas moscas, que eram meio que partes da alma dele, ele infectava os corpos dos hospedeiros e ele conseguia despertar e aumentar a raiva interior de cada um deles. Ele não vira um lobisomem igual a gente viu no filme. Aquilo tudo é uma ilusão. Como é dito na série, ele não pode ser uma raposa e um lobo ao mesmo tempo. Aquilo não é ele híbrido, e sim é uma ilusão que ele fez, já que ele tem a faísca do lobisomem, no caso do Scott, dentro dele. E ele usou essa faísca de lobisomem para fingir ser um lobisomem, e assim todo mundo enxergar ele como um lobisomem que não existe. No filme é meio difícil assim você entender algumas coisinhas, mas se você assistir mais de sei lá quantas vezes, pode ter certeza que você vai entender sim. Principalmente sobre aquela parte do Nogitsune ser um híbrido com lobisomem, ser tudo uma ilusão. Ou seja, ele é apenas um Nogitsune um pouco mais forte, já que ele tem a faísca de um lobisomem dentro dele, e assim ele usou essa faísca para tornar aquela ilusão, né, dele transformado em lobisomem real. Que inclusive aquele corpo lá que tá lá nem existe, porque aquilo lá é só um espírito em formato de uma sombra, já que os vagalumes que fizeram ali o corpo dele, fazendo com que ele virasse meio que uma sombra igual os Onis. Gente, que coisa complicada de entender, mas se você fizer um esforço você vai entender. Então, gente, foi esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Me segue lá no Instagram, @rodrigo_tw_, e até o próximo vídeo.